Jesus, nosso amigo, nosso Pai, para o seu coração e para você que me ouve em casa, me vê pelo YouTube, me ouve pelo Spotify. Graça, paz e bem também para o seu coração. Quero aproveitar esse momento antes de conversar com a comunidade, olhando nos olhos das pessoas que aqui estão, pedindo para que você que está em São Paulo venha nos visitar qualquer dia. Aproveite esse tempo para estar conosco aqui presencialmente, nos dê a oportunidade de te dar um abraço, de saber o seu nome, de te olhar nos olhos. Para nós, enquanto comunidade, é muito importante também saber quem é você. Então, que Deus te abençoe essa manhã, essa tarde, essa noite, não sei quando você me ouve, mas que essa palavra te encontre e seja uma boa semente para o teu coração. A você que aqui está, eu espero também que essa manhã essa palavra encontre o seu coração e que de alguma forma ou de outra você receba da parte de Deus. Todas as vezes que eu venho falar, pregar, eu peço a Jesus que, assim como Isabel, que foi possuída pelo Espírito de Deus, eu também seja. Então que não seja eu falando, que não seja o meu pensamento, mas que seja o Senhor. E longe de mim qualquer tipo de movimentação nesse sentido para tentar manipular você. Dizer, Deus está dizendo, por isso você tem que seguir o que eu falo, hein? Mas não é isso. É para que essa palavra, como boa palavra de Deus, encontre o seu coração. Eu não quero falar sobre o meu contexto, sobre a minha vida, sobre a minha história, mas sobre o que nós estamos construindo juntas e juntos. E que essa palavra possa te encontrar essa manhã. E que seu coração seja terra boa, terra fértil, e que ela produza muitos frutos de amor, de justiça, de alegria. Então, para a gente começar, como nós somos crentes, uma igreja que ora, eu quero orar com você. Então, quero que você feche seus olhos e que você agora pense em Deus. E que você coloque em Jesus a expectativa dessa manhã. Que você diga para o Senhor qual a sua expectativa para hoje, se você tem expectativa, se não tem, mas que sobre todas as coisas o seu coração esteja alinhado ao coração de Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais uma manhã. Obrigada por tamanha bondade de nos chamar à sua mesa, à sua família, à partilha da sua igreja. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui por um propósito, por um motivo. E o motivo é nos desafiar a nos parecer mais com seu Filho Jesus. Eu oro e peço para que o teu Espírito Divina Ruá se movimente entre nós. E que esse Espírito que traz vida, que traz liberdade, que traz amor, agite os nossos corações nos fazendo receber a sua palavra. Que essa palavra que vai ser lida não seja texto escrito, mas seja rema, revelação, vida manifesta. E que essa vida manifesta nos desafie a gerar também nos nossos contextos vida e vida em abundância. Obrigada porque nós assumimos essa posição de sermos agentes, curadores e multiplicadores de vida. É assim que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Depois de ter sido assaltada semana passada, pregarei hoje como pregavam os primeiros pregadores da era cristã, com papel. Ó que coisa brega, né? Mas vai dar tudo certo. Então, vem comigo que a gente vai conseguir chegar lá. E o tema da mensagem que eu tenho para você essa manhã é órfãos de Deus vivo. Eu quero pensar com você hoje todas as vezes que o nosso coração recebeu desse sentimento. É muito comum que nós que vivemos uma vida de prática cristã, tenhamos conosco essa imagem de um Deus que é muito presente, que é muito real, que é muito vivo, que é muito Pai. Mas há momentos que o nosso coração também cai nesse lugar de questionar a vida, a presença, a companhia de Deus. Se você já teve esse sentimento e por algum motivo se culpou por isso, eu quero hoje, como sua pastora, sua amiga, dizer, em nome de Jesus, fique livre disso. Esse sentimento de abandono, de dúvida, de questionamento, de questionar a nossa fé, é algo natural, intrínseco ao nosso ser. Nós, enquanto seres humanos, aprendendo a caminhar com Jesus e vivendo experiências cotidianas, por vezes, em alguns momentos, pastor Rafa, vamos questionar sobre a companhia de Deus. Diante do medo, diante da dor, diante do infortúnio, é muito comum que o nosso coração pergunte onde está Deus, que é tão presente, tão poderoso, tão forte. E toda a hegemonia cristã cria em nós esse sentimento de que Deus está sentado, soberano num trono, cheio de glória, manipulando os seres humanos como quem brinca com bonecos de ventriloquismo. Deus está agindo, está fazendo o que bem entende. Quando quer curar, Deus cura. Quando quer salvar, Deus salva. Mas quando quer punir, condenar, fazer mal, Deus também faz assim. O nosso coração carrega uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus sádico que fica num lugar esperando os nossos movimentos e movimentando a vida como quem brinca conosco. Deus nos vê sofrer e se é de sua soberana vontade, das suas cláusulas pétreas e se de toda a minha obediência eu for digna de ser curada, Deus assim fará.
E a minha relação com Deus começa a ser uma relação distante. Porque Deus deixa de ser amigo, amiga, pai, mãe e se torna patrão. Um Deus que é demasiadamente punitivo, um Deus que é mau. E a relação que a gente estabelece com Deus começa a ir para esse lugar. Ou por vezes a gente teve uma relação familiar completamente desestruturada. A gente costumava dizer na faculdade de psicologia que não existem famílias desestruturadas, existem famílias com estruturas diferentes das nossas. Às vezes a sua estrutura de família foi uma estrutura que não te deu nenhum tipo de suporte, de apoio. E a imagem que você carrega de Deus, pai e mãe, quando alguém fala Deus é mãe, Deus é pai, é uma imagem perturbadora. Você diz, se Deus for igual a minha mãe, se Deus for igual ao meu pai, eu estou lascada. Porque eu tenho um pai punitivo, eu tenho uma mãe que me castigou excessivamente, eu venho de um lugar onde escreveu, não leu, acabou. E aí quando a gente fala de Deus, pai, mãe, chega a dar uma agonia na gente, porque como é que eu vou comparar a imagem de um Deus com um pai, com uma mãe que tem tantas questões? Eu me lembro que durante muito tempo do meu processo de análise, como boa psicanalista, eu deitava no divã para reclamar da minha mãe. Para dizer, eu não consigo entender porque minha mãe não é perfeita igual a mãe de todo mundo. Porque eu estava procurando uma história, uma imagem que nem existe. Esse sentimento não é próprio só da nossa humanidade, de nós que estamos construindo aqui no século XXI, mas muito antes disso. Eu gosto muito de algo que o salmista Davi vai dizer no Salmo 22, quando pela primeira vez na Bíblia alguém vai dizer, Eli lama sabachthani. Talvez você tenha visto lá no filme do Mel Gibson, né? Que essa frase era de Jesus. Jesus foi o primeiro a dizer isso, mas não é verdade. Davi, aquele que nós, na teologia, dizemos ser o homem segundo o coração de Deus, foi o primeiro, numa oração sincera, a dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Porque diante da situação que eu estou vivendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou a ponto de ser morto, e eu quero entender por que eu estou abandonado. Porque se na lógica da companhia, se Deus está comigo e eu não sofro nada, então se estou sofrendo é porque Deus não está comigo. É porque Deus se afastou de mim. Se sofro, se tenho falta, se tenho medo, é porque Deus não está perto. Clarice Lispector inclusive dizia que se tenho, Deus existe. Mas se há ausência, Deus foi embora. Esse sentimento de que se eu tenho aqui, se as minhas mãos tocam, se eu tenho que comer, o que beber, o que vestir, Deus existe. A partir do momento que eu vejo falta, dor, Deus parou de existir. Ou o contrário disso, né? Quando a gente tem muito, quando a gente é afortunado, pouco importa Deus. Agora na falta, na ausência, a gente precisa se colocar diante de um sistema de punição, dizendo, eu preciso obedecer para ser liberto dessa dor. E a gente entra num relacionamento pesaroso com o divino. Hoje eu quero passear com você por 3 personalidades na Bíblia que viveram esse momento. E eu quero que você hoje se desafie a viajar comigo nesse contexto. Eu sou uma pastora que ministrei boa parte da minha vida com crianças, então contar histórias me diverte. Então eu quero que você se movimente comigo a pensar, a imaginar o cenário, a imaginar as personagens dessas cenas, entendendo o que está acontecendo, a deixar que a sua mente vá para esse lugar, mas que você também transporte contextos para a tua realidade, que você pense os espaços que você frequenta, que você vive, e quanto dessas dores você também vê. Porque o objetivo da gente compartilhar a Bíblia é lembrar sobre histórias geracionais. É lembrar que as nossas experiências de falta, de dor ou de abundância, de fartura não são únicas. É nos lembrar sobre memórias, sobre a riqueza que as memórias nos dão. E a primeira pessoa que eu quero compartilhar com você hoje é uma pessoa bastante interessante, que é Agar. Então, a Bíblia vai contar para nós uma história em Gênesis 21, mais especificamente, um pouquinho antes também, que conta a história de um patriarca chamado Abraão. Certamente, se você já foi em alguma igreja, já teve contato com a Bíblia, você ouviu falar sobre Abraão. Abraão é chamado do pai da fé. A Bíblia então diz que Abraão, sendo um homem velho, casado com uma mulher de muita idade, um dia recebe uma visita de Deus que diz, olha, eu quero que você saia e que você conte estrelas do céu, areias do mar, porque você vai ter tantos filhos como a quantidade de grãos de areia, a quantidade de estrelas no céu. Talvez no nosso contexto, cheio de poluição, olhar as estrelas do céu e contar é uma tarefa muito fácil. Mas diante de um contexto sem poluição, não era assim.
havia uma infinidade de estrelas, uma infinidade de possibilidades de pensar, e Abraão dizia, como é eu que sou velho, vou ter filhos, e tantos filhos assim, não tem nem tempo de eu ter tudo isso de filho. Mas ele creu. E a Bíblia fala que esse sentimento de crer de Abraão lhe foi como um ato de justiça. Deus achou aquilo bom. Que legal que creu, que coisa boa é crer, né? Oh, que bonitinho, creu. Mas a Bíblia fala que Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai naquele momento. Sarai era uma mulher muito rápida, muito prática, muito resolvida. Ela falou, vamos ser sinceros e reais, vamos estar ligados com a realidade? Eu sou biologicamente falando, eu estou velha, não tenho tempo de ser mãe. Como eu vou carregar uma criança uma hora dessa na minha vida? A gente aprende na nossa vivência da leitura cristã que Sarai era incrédula, má. Ai, olha, essa mulher, ela riu de Deus, ela não creu em Deus. Ela estava sendo simplesmente natural, sincera com a vida. Eu sou velha, eu não tenho condições de ter um filho agora, eu sou estéril, nunca tive um filho, tentei a vida inteira, estou frustrada, eu tenho uma dor, uma frustração, eu nunca consegui ter filhos, e agora é que todo o problema vai se resolver porque o meu marido teve uma experiência com Deus que disse que eu vou ser mãe. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? Porque comigo nada aconteceu. Como é que eu vou crer numa experiência que eu não vivi? Com Deus que não falou comigo, que não me considerou, se sou eu que vou gerar esse filho. Mas ela decide acreditar, dar crédito para o seu marido, dizer, não quero arrumar confusão, né? Vamos dar um jeito, vamos fazer isso acontecer para também esse velho sossegar. Ai, porque ele vai ficar enchendo meu saco. Vamos ter um filho, vamos ter filho. Não, eu não vou ter filho. Você pega aqui a minha escrava, que é Agar, faz um filho nela, eu pego esse filho e a gente resolve o problema. Agar, sendo uma mulher escravizada, não teve escolha sobre o seu corpo. Foi violentada, usurpada no seu direito ao corpo, engravida. Quando engravida e a partir do momento da concepção, enquanto está gestando, e certamente criou muita expectativa por aquela criança que crescia em seu ventre, é abandonada. Tem o seu filho tirado dos seus braços, entregue a uma outra mulher, que a partir daquele momento se diz posse, se diz dona daquela criança. Afinal de contas, aquela criança, mesmo sendo filho de uma escravizada, estava prometido para ser o herdeiro de muitas riquezas. Agar certamente se consolava pelo sentimento de acreditar, poxa, estou sem filho, mas ele vai ter uma vida melhor do que eu tenho. Enquanto mulher escravizada, enquanto mulher que não vai ter liberdade, que não tem expectativa e perspectiva de vida, pelo menos ele está seguro. Ele é filho dos meus senhores, pelo menos assim eu tenho uma saída. Pelo menos o meu filho não vai sofrer como eu. Até que a Bíblia fala que acontece uma reviravolta nessa história e Sara engravida. Cria toda aquela expectativa e fica muito orgulhosa por ser mãe. O seu filho nasce, começa a crescer, até que no momento eles estão numa festa, Sara, o seu filho Isaac, Ismael, o filho da escrava Agar, que agora já não era tão mais importante nessa cena. Era só mais uma criança que podia ser desprezada, jogada, largada às traças, na sarjeta da vida, porque ele voltou a ser filho da escravizada. Ismael sai da posição de príncipe, de querido, de possível herdeiro, para de novo a posição de lembre de onde você saiu. Você é filho de uma escravizada. Você não tem valor nessa casa. Sara olha para Ismael, que brinca alegremente como uma criança feliz, que desconhecia aquele contexto, e aquilo a incomoda. Ela diz, eu não quero mais isso aqui. Fala para Abraão, pega a tua escrava, pega a tua escravizada, pega o filho dela e joga fora. Eu quero eles embora da minha casa agora. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu quero que ela vá embora, eu quero que ela suma dos meus olhos. Abraão fica consternado por aquela cena, afinal de contas, Ismael também era filho dele. Mas obedece. Pega Agar, enche um pequeno cântaro com água, uma bolsinha de água, coloca alguns pães num cesto e diz para ela, vá. Agar, que era uma mulher que tinha vivido a sua vida escravizada, dependente de um sistema de opressão, agora estava sozinha, largada, com dor. Agar está num lugar desértico, sem esperanças de começar um campo, sem expectativas de ter propriedade, de ter casa, família, pertencimento. Agar está só.
Até que em um momento depois, obviamente, de que o sofrimento acaba, Agar vê seu filho Ismael chorando de fome. Agar se parece com muitas mães que permeiam essas nossas terras tupiniquim chamadas Brasil. Quantas Agares estão espalhadas pelos morros, pelas favelas, como eles dizem, pelas comunidades, ao entorno das nossas casas, aqui ao entorno. Desesperadas por um sistema que as abandona, que as deixa à míngua, que as espera morrer. Abraão não tinha notícias de Agar e para ele pouco importava o que tinha acontecido. Agar já tinha servido ao seu projeto de poder. Agar se joga no chão e desesperadamente se lembra de fé. Começa a chorar dizendo, eu vou deixar o menino debaixo de uma árvore porque eu não posso ver meu filho morrer. Como é que eu vou ficar aqui sendo testemunha da morte do meu filho? O meu filho está morrendo de fome, da coisa mais simples que alguém pode ter. Como eu vou deixar meu filho aqui esperando que ele morra do meu lado? Eu não posso ficar aqui sendo testemunha dessa dor. Eu acho muito interessante, como eu disse no começo, eu sou psicanalista e uma das coisas que a gente fala muito na psicanálise, inclusive é uma das coisas que eu uso sempre e me falo sempre, para me devolver o lugar da minha escuta. A gente costuma dizer na psicanálise que nós somos testemunhas do sofrimento do outro. Eu me sento para ouvir o outro sofrer. Para diante do contexto da dor, da fraqueza da vida, da contemplação da nossa existência que é finita, que é cheia de altos e baixos, eu me coloco na posição de ouvir o outro sofrer, descobrir a sua própria finitude. Naquele momento, no divã que Agar deitava, só existia um analista, Deus. Deus olhava para aquele contexto de uma mulher que sofria, sentindo fome, vendo seu filho morrer diante dos seus olhos, vendo a sua criança definhar de fome. E olha para aquela mulher e diz, olha, peraí, vamos aparecer nessa cena, vamos acontecer alguma coisa. E nesse momento algo que a gente chama na teologia de teofania. Quando a gente vai dizer anjo com A maiúsculo, a gente vai dizer que essa figura é uma representação de quem está escrevendo, porque Deus vem participar dessa cena. Deus muda o contexto e vem ver o que está acontecendo, participar daquela coisa toda. Deus se importa, se interessa por uma mulher que tem fome. Deus olha para aquele lugar, para aquele contexto e se importa com aquilo. Vivendo em um país onde, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 34 mil crianças e adolescentes estão em abrigos, afastadas de suas famílias. Em comparativa, 34 mil crianças que estão em abrigos, nós temos 109 mil igrejas evangélicas registradas. Se cada igreja adotasse uma criança, não existiam crianças nos abrigos. Mas a nossa teologia da morte, da fome, da dor, espera que essas crianças morram abandonadas. Não nos importa, porque a gente está esperando, assim como Agar, uma intervenção de Deus. Protejamos Isaac, que está aqui em casa conosco. Importa para nós quem está aqui, quem são os filhos da promessa, quem está aqui no meu meio. Eu não vou deixar que alguém entre nós passe fome, os outros da rua que se explodam. Importa para mim os filhos da promessa, o Isaac que está entre nós. Mas quem está lá fora, eu lavo as minhas mãos. Agar se vê perdida. Eu acho a história de Agar muito bonita, porque ela cria um ato revolucionário naquela história, Rafa. A Bíblia vai dizer que Agar, ela é a primeira pessoa que vai nomear Deus. Vai dar um nome para Deus, uma característica para Deus. Ela diz, diante de mim está o Deus que me vê. Até então, ninguém ousava dar nome para Deus. Mas aquela mulher, diante da sua dor, diante da sua falta, é ousada o suficiente para dizer, já que Deus me viu, eu posso dar nome a Ele. Quantas vezes nós nos encontramos nessa posição como Agar, jogados para fora.
Nós servimos a um projeto de poder, fizemos parte de um grupo muito prestigioso e pomposo, mas em dado momento fomos jogados para fora, como Ismael, que não tem mais direito, que não tem mais acesso, que não tem mais legitimidade para existir. Isso acontece nas nossas igrejas, com muitas e muitos que são diariamente jogados para fora por serem quem são, por não cumprirem uma expectativa religiosa. Você é faladeira demais, fora. Tem até aquele meme da internet, né, da pastora do Pix, fora da campanha. Todo mundo está fora da campanha. Seu cabelo é curto, fora da campanha. Você responde seu marido, fora da campanha. É gay, fora da campanha. É preto, fora da campanha. Pobre, fora da campanha. Ninguém fica, não cabe ninguém. É um espaço que está todo mundo tentando encaixar, mas ninguém encaixa. Todo mundo é Ismael. Mas tem um monte de Ismael que está achando que é Isaac, porque tem privilégios. E quer colocar Ismael para fora. Quantas vezes a gente se vê diante de um Deus que parece estar alheio às nossas necessidades mais básicas. Agar não precisava de riqueza, Agar precisava comer. Agar precisava de comida para sobreviver. Quando é que a gente tem um encontro com o momento que a gente se sente abandonado por quem devia ser provisão para nós? O que devia prover, agora é a testemunha da falta. Eu me lembro que na minha caminhada tinha dias que eu tinha ausência de Deus. Sabe, saudade de toque divino? Eu sentia falta das coisas mais esquisitas. Eu já chorei porque eu sentia falta de alguém orar por mim. Sabe o que é você chorar de saudade de receber uma oração? Porque eu achava que eu não podia ter acesso a isso. Talvez para nós, comunidade de Jesus, comunidade cristã, uma oração seja uma coisa muito simples, né? Eu oro por ti, tu oras por mim, venceremos. Mas tem gente lá fora que está chorando agora porque só queria uma oração. Mas não pode ter. A segunda pessoa que eu quero pensar com você vem cheia de pompa. E é uma história que a Bíblia vai contar para nós em 1 Reis 19. Essa pessoa é considerada pela comunidade judaica como um dos profetas mais importantes. Nós, comunidade cristã, dividimos os profetas maiores e menores pela quantidade de livros que escrevem, pela forma que escrevem. É assim que a gente organiza o nosso cânon bíblico. Mas a comunidade judaica não é assim. Para a comunidade judaica, os profetas são listados por ordem de importância mesmo, de valor. Sendo Moisés o mais importante deles e Elias logo em seguida. Elias era importante pela autoridade profética que exercia e pela voz que tem até hoje na comunidade judaica. Elias estava ali diante de toda a sua pompa profética, se sentindo grande, lindo, bam, bam, bam. Meu Deus, como é profeta e profético. E ele fazia, acontecia. Um dia, diante de um grupo de pessoas que tinham uma fé diferente da dele, ele fala: olha, eu quero mostrar que o meu Deus é mais poderoso e vou fazer cair fogo do céu. A Bíblia diz que Deus sustenta a pompa de Elias e faz fogo cair do céu, e é um movimento todo apoteótico acontecendo. E Elias desbanca, desmoraliza 850 pessoas e se sente o máximo. Pensa você numa discussão, diante de um cenário conflituoso, diante de um debate, desbancar 850 pessoas, Vini. Deixar 850 pessoas sem o que falar, sem o que dizer. Ele se sente nessa posição de grande homem. Sou poderoso demais, sou o cara incrível. Até que aparece uma mulher no cenário que diz assim: pois se você é incrível, eu sou incrível e meio, amor. Porque eu também sou muito poderosa. E que os deuses me punam com profundo rigor se até amanhã à noite você não aparecer morto. Por tamanha ousadia de se sentir tão grande assim.
Elias que se sentiu bambambam, que se sentia o grandão, se vê numa crise de fé. Como pode? Uma mulher me ameaçou, ela disse que vai me matar. Deus, eu sou um homem, eu sou um profeta. Eu não posso ser ameaçado por ninguém. Como ela ousa? O Senhor me abandonou. Como é que ela disse que vai me matar? E ela realmente tem poder. Jezabel era uma mulher poderosa. Jezabel era tão poderosa que algumas comunidades cristãs dizem que Jezabel virou um espírito, né? Um demônio. Que é um espírito de Jezabel. Acho que Jezabel vê isso lá de onde está e dá risada. Fala, não é possível, gente. Até hoje vocês não me largam. Jezabel era uma mulher decidida, forte. Falou, você está desrespeitando o meu povo, eu vou também. A Bíblia fala que naquele momento o grande bambambam, cheio de pompa, vai se esconder. Se esconde no deserto e começa a sentir falta das coisas mais básicas. Sente fome, sente sede. Até que um momento diante de tanto infortúnio, dor, falta, ele ora a Deus e diz assim, olha, eu quero morrer, me mata, porque eu estou cansado disso. Ontem ele era o grande profeta. Hoje ele estava deitado, chorando, pedindo a morte. Tem dias que a nossa crise de fé é tão profunda, o cansaço de crer é tão grande que a gente se vê nessa posição de querer morrer, né? Ludmila Feber cantava, nem que Deus providencie corvos para me alimentar. É dessa história. Deus tenta várias estratégias para que ele se sinta guardado, mas nada daquilo cumpria o coração de Elias, que sentia vontade de morrer. Talvez você chegou no momento da tua fé que você se veja nessa posição de desejar morrer. Seja espiritualmente ou fisicamente mesmo. Elias, diante dessa fé tão apoteótica, tão poderosa, cheia de coisas, quando se viu desprotegido, falou, então é melhor que eu morra. Quantas vezes a gente vem de contextos onde parece que Deus faz tantas coisas. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus isso. Aí quando chega a nossa vez, a escala do céu dá folga. O plantão não cumpre. Aí na nossa vez, na nossa hora, não acontece. Aí a gente quer morrer, né? Aí a gente quer se jogar no chão e quer chorar. De novo, nesse momento acontece uma teofania. Deus vem olhar e falar, pera ainda, né, meu bem? A Bíblia fala que aparece um anjo com A maiúsculo e diz para ele, come, bebe, porque a caminhada é longa. Não vai morrer. Calma, respira. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa desse lugar de perguntar para Deus, mas onde é que está a sua mão diante dessa dor? Elias foi abraçado por esse lugar. E a última pessoa, eu preciso correr que eu já estou aqui. Cima da minha hora. Você que me ouve aí em casa, ore por mim, porque a oração ultrapassa barreiras. João 11:35 conta a história de alguém muito especial para a Bíblia, Lázaro. A Bíblia fala que Jesus ia à casa de Lázaro e na casa de Lázaro não tinha nenhum grande milagre. Jesus não ia na casa de Lázaro para curar, para libertar ninguém, não. Jesus ia na casa de Lázaro para comer, para conversar com seus amigos. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E um dia Lázaro adoece e, conhecendo Jesus, que faz tanta coisa, que cura, que liberta, que salva, que ressuscita mortos, aí fichinha, manda avisar Jesus que Lázaro está doente, vem cá. A Bíblia fala que a resposta não chega como gostariam. Lázaro adoece mais, morre, enterram Lázaro. E aí Jesus, sabendo disso, vai lá. Quando Jesus chega, a Bíblia fala que Maria nem se dá o desprazer de levantar. Acho que ela estava tão cansada de crer, que ela fala, eu não vou nem levantar. Se Jesus quer chorar os mortos, que ele chore só. Eu vou ficar aqui em casa. Sabe aquele momento que a gente fala assim, eu não vou orar nada. Poxa, Rafa,
ore por essa situação. Eu não vou orar nada. Eu vejo acontecendo na vida de todo mundo, quando chega na minha vez nada acontece. Eu não. Maria tinha visto tantas maravilhas acontecendo. Maria era amiga de Jesus, viu Jesus curar, viu Jesus libertar pessoas que estavam oprimidas de vários contextos. Mas na vez dela, quando ela fez um pedido só, simples, ela não foi atendida. Marta sai correndo ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Senhor, se você tivesse feito alguma coisa, eu não tinha passado dificuldade. Se o Senhor tivesse realmente me visto, eu não tinha sido demitido daquele trabalho. Se o Senhor tivesse me visto, eu não tinha visto a minha mãe passar fome. Se o Senhor tivesse me visto, os meus irmãos, os meus parentes, os meus amigos não estavam morrendo. Se o Senhor realmente nos visse, tantas pessoas LGBTs não morreriam. Se o Senhor realmente nos visse, a juventude negra não estaria sendo exterminada. Se o Senhor realmente nos visse, as mulheres não estariam sendo mortas. Se o Senhor realmente nos visse, os grandes, os fortes não estariam nos oprimindo tanto. Se o Senhor nos visse, algo aconteceria. Se o Senhor nos visse, todas as crianças teriam direito a acesso à educação. Se o Senhor nos visse, as filas dos hospitais não estariam tão grandes. Se o Senhor nos visse. Aí Jesus fala: olha, mas quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Calma. Ela diz: tá, eu sei dessa história, eu fui na igreja, eu participei da tua escola bíblica, eu sei, no último dia, na ressurreição dos mortos, eu estou cansada. Eu quero saber agora, o que acontece que meu irmão morreu. Não dá para resolver esse problema. E agora, o que a gente faz com isso? E naquele momento a gente tem a chave do texto que para mim é a resposta para toda a Bíblia. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus não foi correndo para mandar ressuscitar Lázaro. Jesus não foi brigar com Maria que não tinha vindo. Jesus não foi brigar com Marta que não tinha entendido o que ele estava falando. Jesus chorou. Naquele momento, Marta toca a face mais profunda e mais íntima de Deus. Um Deus que diante da dor chora conosco. Quando a gente olha para a tragédia dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a gente pergunta: onde está Deus? Talvez a resposta não seja onde está Deus que não resolveu o problema com as águas. Talvez a resposta seja: como não percebo Deus que chora com essas pessoas? Quando eu olho para o problema das pessoas como eu que estão sendo mortas, ao invés de perguntar onde está Deus que não defende as travestis na rua, eu devo me perguntar: onde está Deus que chora comigo quando sinto falta das minhas irmãs? Isaías 53 vai dizer que certamente Ele levou sobre si as nossas dores. A gente é acostumado a achar que quando diz isso é uma fórmula mágica da cura, né? Você não vai sentir dor porque Deus levou as suas dores. Mas fala sobre Jesus, que sendo morto, exposto no madeiro, tem a ousadia de conosco dizer, juntando-se às nossas vozes, dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Ian Montman, eu acho que esse é o nome dele, né? O nosso teólogo que faleceu há pouco tempo atrás, tem uma frase que me arrebata, que ele diz assim: quando eu olho para Jesus e para o seu sacrifício, e eu vejo dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Encontro ali o único que de fato me entenderia. Só aguenta ser crente, só aguenta caminhar com Jesus quem já passou pelo infortúnio de perguntar onde está Deus. A nossa fé não se estabelece na certeza de que Deus está sempre perto. A nossa fé se estabelece exatamente no momento onde a gente questiona onde Deus está. E a gente encontra Deus que sai de um trono e faz teofania em nós. Vem ser Deus perto da gente. Vem chorar o nosso luto. Vem sofrer as nossas dores. Eu vejo um Deus que desce do seu trono de glória e vem lutar com as Marias da Penha. Eu vejo um Deus que desce do seu trono de glória e entra nos espaços de sofrimento e de opressão.
Um Deus que não se importa em ser pomposo, glorioso, mas um Deus que está no meio de nós, entre nós, conosco. Um Deus que orgulhosamente diz Emanuel, Deus conosco. Quando a gente olha para esse Deus conosco, o quanto a gente consegue perceber dessa companhia dele em nós. Jesus nos dá uma promessa em João 14, no versículo 18, quando ele diz: não vos deixarei órfãos. Como é que está o seu coração essa manhã? Talvez você tenha entrado aqui hoje, como eu estive muitas vezes, se sentindo órfão de Deus vivo. Talvez a falta que você tenha não seja de pai, mãe, natural, mas de Deus. Da companhia de Deus. Eu quebro completamente da liturgia. Nós aqui temos um perfil de pregação. Pastor Rafa e pastora Fê são muito lindos, maravilhosos. Eu amo ouvir os meus pastores pregar, mas eu sou toda pentecostal profética. Eu quero estender a minha mão e dizer que você não é órfão. Mas às vezes é disso que você precisa, né? Teve um dia que eu fui num encontro de LGBTs evangélicos e eu falei: se você estava de pastora para brigar com você, eu tô aqui. Vai orar, meu filho, minha filha. Se você precisava, porque você teve pastores e pastoras que te disseram: Deus não se importa com você, gente igual você. Ah, Vinícius, você com esse tipo de comportamento de fé, Deus não está nisso não. Você pode chamar isso aí de qualquer coisa, menos de evangelho. Eles têm coragem de dizer para nós: Deus nos abandonou. Eu, como sua pastora, vou dizer essa manhã para você: você não é órfão. Nós estamos reunidas e reunidos em torno de uma comunidade de um Deus Pai e Mãe que está vivo. Você não está órfão. Deus está olhando o seu sofrimento, a sua falta, a sua dor, e Deus se importa com isso. Se você se relacionava com Deus que estava distante, eu quero te convidar essa manhã a uma relação com Deus perto. E para eu terminar, eu quero orar por você. Então eu quero que você feche seus olhos. Deus, Pai e Mãe, nós corajosamente te chamamos assim porque, por mais que o nosso coração não consiga te contemplar nesse lugar, nós queremos crer que não somos órfãos. Nesta manhã nós queremos ser abraçados e abraçadas pelo seu amor, que nos dá a certeza de que, assim como no evento de Lázaro, o Senhor está ao nosso lado, provocando teofania, encarnando na nossa dor, no nosso sofrimento e na nossa falta. Nessa manhã nós queremos confessar e crer que o seu amor é presente, é real. E tudo que nós temos para te ofertar com sinceridade é a ausência que sentimos da sua mão em nós. Jesus, nós queremos confessar que não são todos os dias que nós podemos crer. Mas, assim como o centurião que tinha muita fé, nós queremos pedir ajuda no Senhor. Nós estamos pedindo socorro essa manhã porque queremos crer um pouco mais. Porque sabemos que quando cremos também multiplicamos crer em outras pessoas e levamos esperança ao invés de desesperança. Como nosso amado Francisco de Assis, queremos pedir e clamar: Senhor, que onde houver ódio, que o nosso coração multiplique amor. E quando a pergunta das pessoas for: onde está Deus? Porque Deus não está, que nós sejamos um sinal visível da sua manifestação pura e real. E que se hoje nosso coração chega aqui, Jesus, perguntando onde está Deus, que nós enquanto comunidade sejamos sensíveis para não performar um culto que é cheio de pompa, de regras, de metodologias, de doutrinas, de dogmas, e que nós possamos invadir os nossos corações de um amor presente, manifestando um Deus que está aqui, entre nós, no meio de nós, a favor de nós e não contra nós. Nós rejeitamos a imagem de um Deus sádico, pesaroso, que coloca sobre nós fardos como um patrão que cobra de nós uma performance. Senhor, nós estamos aqui porque estamos nos jogando nos seus braços, dizendo: queremos descobrir Deus Pai, Deus Mãe.
E pedimos que essa revelação bendita e profunda encontre o nosso coração. Mas não pare aqui. Que essa revelação entre nos hospitais, nas favelas, nos morros, nas biqueiras de São Paulo e do Brasil e do mundo. Que esse amor invada o Congresso punitivo, a bancada evangélica maldosa, punitiva, que se alegra com o sofrimento das meninas que são obrigadas a gestar contra a sua vontade. Nós oramos por eles e elas também, Jesus. Nós oramos, Jesus, pelas crianças que estão agora sendo armadas. Nós oramos pelas crianças LGBTs que estão sendo mortas pelos seus pais. Nós oramos pelas mulheres que estão sendo agora espancadas pelos seus maridos. Nós oramos agora pelos filhos que estão indo buscar pela manhã os seus pais, as suas mães, os seus tios nos bares, porque o problema do alcoolismo é real. Que essa visão de um Deus Pai e Mãe não pare aqui. Nos livra, Jesus, de sermos uma comunidade embriagada em si mesma. Que nós, Rede 80, possamos ouvir a sua voz profética, estridente, que nos convida a te ouvir e ir para fora dessas portas. Que a justiça e que o amor de Deus Pai sejam nossa vestidura diária. E que a convicção de que o seu amor sempre nos vê não se afaste do nosso coração. Mesmo quando for muito difícil acreditar nessa verdade. Nos ajuda, Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Levante suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, Pai e Mãe, que a graça acolhedora próxima de Jesus Cristo, e que o amor profundo, o amor acolhedor, o amor certeiro do Espírito Divina Ruá, esteja com você não só hoje, mas por toda a tua caminhada, te fazendo multiplicador desse amor divino. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.